Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Estamos assistindo um Brasil Fantasma. Todas as nossas ruas, nossas capitais encontram-se abandonadas. Ainda há pessoas que insistem em vender as suas pequenos produtos de mano a mano, chicletes, balas, bolachas, pipocas, vendendo para sobreviver a uma catástrofe e a medidas destrutivas a cada um de nós cidadãos. Não tem um projeto, ele simplesmente 10, 15 dias, isso não vai resolver o problema. Isso só vai agravar o problema. A medida que estão sendo tomadas, tanto por governos estaduais e municipais, são as mesmas que são empregadas em ônibus. Eles te proíbem a praia, eles te proíbem a cinema, eles te proíbem ir a um teatro, eles te proíbem vender nas ruas da cidade, abrir sua loja, que na situação que estão não entra muita gente, mas eles te proíbem você abrir a loja, mas não proíbe você de andar de ônibus, metrô, lotados. Quando há uma necessidade de criar medidas ou barreiras restritivas para combater a tão chamada aglomeração que traz cresce o índice do Covid e o índice de hospitais, eles reduzem o número de ônibus. Olha a inteligência dos nossos administradores. Eles reduzem os ônibus. Os metrôs reduzem o número de viagem. E o que acontece dentro dessa matemática quando você reduz o número de ônibus e o número de viagens de metrô? Será que alguém pode me dizer, será que já dentro da extrema necessidade, o cidadão souber que não vai ter ônibus e que tem que ir para o trabalho, será que o patrão vai realmente diminuir o ônibus, eu vou diminuir os meus funcionários? Será que é mais ou menos isso? Isso a gente trata com o pessoal que trabalha em repartições do governo, em prefeitura estadual, municipal, porque eles faltam e outros só bate o cartão dele e vão embora. Isso em todos os setores da nossa república acontece isso. Pessoas que bate seu cartão e vai para casa. Mas na iniciativa privada não é assim. Então as pessoas reduzem ônibus para evitar aglomeração. Não é uma estupidez ou eu estou falando alguma besteira? Não é uma loucura? O que essas pessoas querem? O que esses administradores acham que pode fazer com essas medidas? Medida pobre, uma medida tacanha, de mente pobre, de mente doente, ou de pessoas que são incapazes ou incompetentes para administrar. Ao invés de aumentar o número de ônibus, para que haja menos pessoas para serem conduzidas ou levadas por esses ônibus, e os metrôs tinham que aumentar o número de viagens para conduzir menos pessoas, não seria uma medida exata, correta? Medida essa que tinha que ser tomada? Ou você não acha que essas medidas são criminosas? Quando reduz o número de ônibus, eles não estão vendo a preocupação com as vidas, eles estão vendo preocupação com o empresário que não vai ter uma arrecadação maior. Com a redução de número de ônibus, os empresários vão ganhar mais, porque vai ser mais gente, menos ônibus rodando, mais gente, mais lucro e mais, entre eles, menos gente doente. Eu não sei onde é que eles conseguem tamanha capacidade para raciocinar desse jeito. Eu acho que essas pessoas estão querendo matar vocês. Porque dentro da matemática normal, reduzir ônibus, mais gente, reduz o número de Covid. Pessoas em casa, na aglomeração em casa, reduz o número de Covid, onde as pessoas pedem para ter mais ventilação, mais circulação de ar, menos convivência com pessoas. É possível que em casa se consiga isso? Sem contar que eles não oferecem de forma nenhuma uma condição, por exemplo, de seguridade. Se as prefeituras, governo estadual, governo federal, fizesse um meio de uma conta única da Caixa,
todos contribuíssem, fizesse sim um levantamento das pessoas que estão precisando, as pessoas que foram desempregadas, as lojas que foram quebradas, não suportaram, vamos sustentar essas pessoas até o período do Covid terminar, ou até período em que as vacinas possam ser aplicadas, eu duvido que isso alongasse muito tempo. E que medidas bem mais eficazes seria justamente o Executivo, junto com a Câmara Federal, reduzisse em 50% todos os salários de todas as esferas. Isso, inclusive, com um decreto presidencial, fosse o caso, ou uma reforma bem mais profunda, porque o presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, irá fazer uma reforma tributária, mas não aquela reforma tributária profunda. Então, por que vai fazer? É para enganar quem? Então, os governos de estado poderiam fazer isso. Os governos municipais poderiam fazer isso. Mas como? Será que os partidos, os aliados, aquelas pessoas que contribuíram para essa pessoa estar no poder, iriam concordar com isso? Reduzir o seu salário? Pessoas que ganham 80, 90 mil reais, seria esse mais ou menos ganhar em torno de 40 mil, 50, 30 mil, 40 mil reais? Você acha que eles iam concordar com isso? É claro que não. Só que essas pessoas irão pagar por isso. A hora vai chegar dessa covardia, desse genocídio que está acontecendo no Brasil. Tem que se fazer sim, tem que se fazer os cuidados, tomar os cuidados, mas tem que fazer com que a economia corra, ande, porque não é fácil. Para algumas pessoas que têm feijão, arroz em casa, ainda é muito. Mas nesse momento que nós aqui estamos conversando, que você está me ouvindo, tem pessoas que não têm nem pão para comer. E o que vão fazer dessas pessoas? Nós estamos criando um Brasil de miseráveis, Abram o olho. São medidas arbitrárias, são tomadas de decisões monocráticas desses governadores, desses prefeitos. Eles acham que tem que fazer a coisa do jeito dele, sem pensar. Porque medidas como essa dá justamente a entender que essas pessoas não conhecem a sua cidade e nem conhecem as necessidades de cada uma das pessoas que todos os dias lotam o SUS, lotam os hospitais, lotam os UPAs de nosso país. Pelo amor de Deus, é preciso que venhamos ter medidas, mas medidas que possa realmente conscientizar as pessoas. Durante 20 anos, nós conscientizamos que as pessoas só tinham que procriar. Não demos uma educação perfeita que pudesse desenvolver, que pudesse entender as coisas. E que as universidades estão aí lotadas de pessoas que não pensam, que não raciocinam. E o que sabe que é que nós estamos vendo hoje? O resultado dessa educação. O resultado do Estado entrar nos lares, tomar os direitos dos pais, dos pais de educar seus filhos. Esse é o resultado que nós temos. E em momentos difíceis como esse, os chamados aglomerados, todo dia tem batidão. São Paulo, Rio, todos os lugares. Sabe por que tem? Porque os mandos, os comandantes, os que abastecem o mercado de droga, de arma, não pararam. E sabemos muito bem que polícia não pode subir o morro, está proibido. Proibido por quem? Por esse mesmo ministro que soltou esse honorário mestre do furto. Esse mesmo ministro proibiu das polícias até sobrevoarem de helicóptero sobre favela. E todo dia nós temos batidão. Final de semana chegou, é tranquilo. É festa que não acaba. Agora, se lá pode, os outros lugares não podem, o que está havendo? Quais são as medidas que impedem certos grupos de agirem, de fazerem? E qual é a finalidade disso? Mostrar que de fato existe um poder que pode fazer com que as pessoas parem o mundo. Então é preciso agora raciocinar. Vamos ver o que podemos fazer para salvar o restante. O restante que ainda está respirando, mas precisa saber que o tiro que essas pessoas deu está saindo pela culatra.
todos vão pagar esse mal feito, essa administração horrorosa que estão fazendo em todo o Brasil. Um abraço a todos.